Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 316, hoje sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, último podcast do ano. Volto no dia 3 de janeiro, vou dar um break aí para vocês também em relação ao podcast. Pretendo, nesse período, caso tenha alguma notícia mais relevante, fazer um Minuto Conexão Gel para não deixar vocês aí sem as informações que considero importantes, mas o podcast mais completo somente no dia 3 de janeiro. Então vamos aí para a nossa análise dessa semana, essa última semana útil, digamos assim, de 2024, e eu escolhi como título uma situação interessante que estou acompanhando, que é a saída da Rússia da Síria. E tudo que nós estamos acompanhando aí no cenário internacional nos leva a crer que a Rússia vai optar pela Líbia, no norte da África. Vocês lembram, já comentei aqui com vocês, a Rússia tinha na Síria seu grande aliado no Oriente Médio. A Rússia tinha o leasing de uma base naval, a base naval de Tartus, na Síria, e também da base aérea de Meimen, que fica em Latáquia, também na Síria. E vimos aí nessa semana a saída dos navios, semana passada também, essa semana, a saída de navios de guerra da Rússia, de aviões russos levando material militar, e algumas dessas aeronaves e alguns desses navios de guerra foram vistos chegando à Líbia. Interessante comentar que a Líbia, na verdade, ela é dividida em duas partes, né? Desde 2011, Primavera Árabe, vocês devem lembrar, a queda do Gaddafi e a morte dele em outubro de 2011, a Líbia ficou dividida. A Líbia, que é reconhecida mundialmente pela ONU, assento na ONU, capital de Trípoli, fica ali na parte ocidental da Líbia, mas existe uma Líbia a leste, mais próxima ao Egito, e essa parte da Líbia, cuja capital é Benghazi, tem a Rússia aí como um forte aliado. Então, inclusive, o porto de Tobruk foi reformado há pouco tempo com auxílio da Rússia. Ou seja, tudo leva a crer que será mesmo a Líbia o destino dos navios de guerra que a Rússia tinha lá em Tartus e também das aeronaves de combate. Mas vamos seguir acompanhando, não temos certeza se isso realmente irá acontecer, mas é algo que chama bastante atenção. A África é importante para a Rússia explora petróleo na Líbia, também no Sudão, extração de minerais importantes em vários países da Ásia Central, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, tem também a presença dos mercenários russos, que eu já falei aqui várias vezes, no Níger, no Mali, Burkina Faso, e também a gente tem que levar em consideração a geografia. A Líbia fica numa posição estratégica no norte da África, bem central ali no Mediterrâneo, e com certeza a OTAN não vai gostar nada desse novo posicionamento russo na Líbia, em vez de na Síria. A Síria, obviamente, uma posição geográfica bastante interessante em relação ao Oriente Médio, mas a Líbia tem essa posição central, Mediterrâneo, África, norte da África, e se realmente for a decisão de Moscou de estabelecer ali a sua posição militar fora da Rússia, a OTAN vai ficar bastante estressada com isso. Em relação também, continuando a falar de Rússia, ontem teve aquela entrevista coletiva famosa do presidente Putin, que ele faz todo final de ano, uma entrevista muito longa, tem um discurso, depois tem uma entrevista, que inclusive com presença de imprensa estrangeira, e o Putin falou algumas coisas interessantes. Por exemplo, disse que com tudo que ele hoje sabe do conflito com a Ucrânia, ele teria começado antes, ele teria invadido a Ucrânia antes. Foi um comentário interessante. Disse que não fala com o presidente Donald Trump, o presidente eleito Donald Trump há 4 anos, disse que não tem contato com o presidente Trump, mas aceita conversar com ele sim em relação ao processo de paz na Ucrânia, respeitando, isso é um detalhezinho importante da fala dele, da resposta dele, respeitando as condições atuais do terreno, ou seja, os territórios que a Rússia ocupou da Ucrânia. Eu tenho falado isso quase toda semana
a Rússia não vai devolver. Então isso é praticamente certo de que esses territórios que a Rússia hoje ocupa da Ucrânia não serão devolvidos para a Ucrânia em qualquer negociação de paz. Também essa semana ali, envolvendo Rússia, conflito com a Ucrânia, um evento importante, a morte de um general russo em Moscou, assassinado, um atentado. Ele e o seu assistente morreram numa explosão de uma pequena motocicleta próxima da saída do prédio onde ele morava. Ela explodiu assim que ele e o assistente deixaram o prédio. Um cidadão do Uzbequistão, que é um país que fazia parte da União Soviética, um país da Ásia Central que fazia parte da União Soviética, foi preso na quarta-feira. Esse atentado foi na terça. Na quarta, esse cidadão foi preso e as forças russas disseram que esse cidadão já reconheceu que foi ele mesmo e que ele foi contratado pelo serviço secreto ucraniano, que reconheceu que foi mesmo o serviço secreto ucraniano que mandou matar. Esse general, o Kirillov, ele era o chefe da defesa nuclear, química e bacteriológica da Rússia, mas na prática ele tinha em poder dele, logicamente que a Rússia não admite isso, armas químicas, e essas armas, segundo o governo ucraniano, teriam sido utilizadas contra tropas ucranianas nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, assim, o general Kirillov teria sido condenado por um tribunal ucraniano e a morte dele na terça-feira foi, digamos assim, a materialização da sentença desse tribunal por ele ter cometido esse crime de guerra de usar armas químicas contra os ucranianos. Obviamente, o Putin reclamou muito sobre isso, o Medvedev também falou, Dmitry Medvedev, que foi presidente da Rússia, foi primeiro-ministro da Rússia, também falou bastante, dizendo que os ucranianos vão responder a isso que eles fizeram. Então, também um evento bastante interessante dessa semana. E, para fechar, ontem, a nova ministra de Relações Exteriores, não tem esse nome de ministra de Relações Exteriores, mas é exatamente isso que ela faz, da União Europeia, que foi, inclusive, primeira-ministra da Estônia, a Kaja Kallas. Ela deu uma entrevista na sede da União Europeia, lá em Bruxelas, dizendo que os europeus, é interessante isso, não podem desistir da Ucrânia e que a Rússia não é invencível, e citou a queda do Assad na Síria, protegido pelos russos, e que os russos não conseguiram evitar a queda do Assad. Então, a Kallas, ela usou essa derrota, digamos assim, da Rússia na Síria para dizer que a Rússia não é invencível, que os europeus não devem abaixar a cabeça para o Putin e devem continuar ajudando a Ucrânia. É um ponto importante. No campo de batalha, o que nós estamos vendo é mínimos avanços russos ali no leste. Eles ainda não conseguiram reconquistar aquele estado de Kursk, aquele estado deles que a Ucrânia entrou em agosto, impressionante. Os ucranianos entraram lá no dia 6 de agosto e até hoje a Rússia não conseguiu recuperar totalmente esse território, e é lá que estão os norte-coreanos, e as informações que temos aí de fontes dos Estados Unidos, fontes da Ucrânia, que muitos norte-coreanos já morreram ali no estado de Kursk, principalmente em função de problemas de coordenação com os russos e mortos também, obviamente, pelas tropas ucranianas. Então, essa é a situação entre o conflito Rússia e Ucrânia. Segundo tema, Oriente Médio. Destaque para duas questões. Muita discussão essa semana. Ficamos na expectativa aí da decretação de um cessar-fogo a qualquer momento entre Israel e Hamas. Um acordo, disseram até que o Netanyahu ia para o Cairo, capital do Egito, para negociar com o representante do Hamas. Isso não aconteceu. O que nós vimos foi Israel continuando a avançar ali dentro da Síria, naquela fronteira entre Israel e Síria. Israel disse que isso é temporário, é até a Síria se organizar, a Síria ter aí a governança, novo governo sírio estabilizar. Deu a entender que a Israel retrairia quando já tivesse a situação organizada. Mas também essa semana Israel realizou aí um ataque, ocorreu uma explosão, eu comentei num Minuto Conexão Gel dessa semana com vocês, foi a maior explosão vista aí na Síria desde 2012, segundo especialistas. Foi uma explosão próxima da base naval de Tartus, onde tinha um depósito de armas do exército da Síria que Israel explodiu. Israel praticamente aí dizimou a parte de material, digamos assim, das Forças Armadas da Síria, deixando muito pouco aí para o novo governo daquele grupo HTS. A situação na Síria ainda não está totalmente estabilizada. Nós temos que lembrar que a Síria ela é dividida mais ou menos em três
territórios, o principal atualmente governado pelo HTS, que foi aquele grupo que veio lá da cidade de Idlib do norte, foi tomando várias cidades importantes da Síria, tomando a capital Damasco, mas tem a questão dos curdos ali a nordeste. Tem a questão do Exército Nacional Sírio, que é um grupo que fica bem colado na fronteira com a Turquia. Ou seja, a Síria não está integrada ainda, não é todo o território sírio que está no controle do mesmo grupo que está em Damasco, por isso que é importante a gente seguir acompanhando. Não tivemos, até o momento, o tal cessar-fogo entre Israel e Hamas, e Israel continuou atacando várias posições dentro da faixa de Gaza, muitas informações aí de morte, dentro da faixa de Gaza em função dos ataques de Israel, nada ainda em relação aos reféns, e também essa semana, um ponto importante, 2 ataques dos Houthis com mísseis balísticos contra o território israelense. Esses mísseis foram interceptados pela defesa antiaérea de Israel, mas os restos dos mísseis acabaram caindo em algumas casas, até numa escola, ontem, lá em Israel, perto de Tel Aviv. Não ocorreram, graças a Deus, nenhuma morte, ninguém ferido, mas, obviamente, isso causa um estresse. E, em função desse segundo ataque, que ocorreu da noite de quarta para quinta, Israel lançou um forte ataque com a sua força aérea lá nos Houthis, lá no Iêmen, e fez diversos ataques. Vimos aí cenas, imagens lá da região onde os Houthis ocupam no Iêmen, Porto de Hodeida e outras cidades ali do Iêmen onde os Houthis estão, com muitas explosões, inclusive central de energia, planta de combustível, né? Então vamos ver se esse ataque de Israel é suficiente para frear os Houthis. Os Houthis acabam sendo aí o único grupo pró-Irã que ainda está fustigando Israel, já que o Hezbollah, a situação está bem controlada ali no Líbano, com cessar-fogo, e o Hamas praticamente não está conseguindo revidar nada do que Israel está fazendo dentro da faixa de Gaza. Então os Houthis são apenas os Houthis que conseguem ainda perturbar a vida de Israel. E vamos seguir acompanhando essa situação no Oriente Médio, que não está ainda resolvida. Bom, estamos de olho. França com a situação política, novo primeiro-ministro foi escolhido pelo Macron, nem a direita nem a esquerda gostaram da escolha, então não sei se esse novo primeiro-ministro, inclusive a Marine Le Pen deu uma declaração na quarta-feira dizendo que prevê aí um futuro curto para o Macron. Interessante, né, a fala dela. O Macron só temos eleições gerais na França em 2027, teoricamente ele fica até 2027, mas a Marine Le Pen, assim, falando como que o Macron não fosse acabar renunciando à presidência porque não teria condições de governar com esses problemas aí por não ter uma maioria no parlamento francês. Ele escolhe um primeiro, esse agora é o terceiro primeiro-ministro que o Macron escolhe esse ano, e a direita e a esquerda, pelas informações que temos de Paris, não estão gostando da escolha do Macron. Também, em relação à Alemanha, tivemos a confirmação do voto de não confiança no chanceler, o Olaf Scholz. Isso já estava previsto, aconteceu na segunda-feira, e em função disso, o Olaf Scholz decretou, já confirmou as eleições gerais para o dia 23 de fevereiro. Isso aí segue normal. O partido de centro-direita, que era inclusive o partido da Angela Merkel, ele está na frente das pesquisas, com o AfD, que é um partido mais à direita, mais nacionalista, em segundo lugar. Então, ainda temos tempo, eleições na Alemanha muito importantes. Também estamos acompanhando a questão da Coreia do Sul. No sábado passado tivemos aí o voto, o parlamento finalmente conseguiu o impeachment do presidente. Vocês lembram, 3 de dezembro ele tinha feito aí 6 horas de estado de exceção no país, etc., querendo fechar o parlamento, fechar tudo, mas o parlamento conseguiu votar contra a medida do presidente e o presidente voltou atrás, e agora neste sábado o parlamento conseguiu o voto com votos do partido do presidente, né? Alguns deputados do partido do presidente votaram a favor do impeachment, e quem governa atualmente a Coreia do Sul é o primeiro-ministro, até a Suprema Corte de Justiça ratificar a decisão do parlamento. A Suprema Corte ela tem até 180 dias para emitir uma decisão. Emitindo essa decisão, teremos que ter novas eleições na Coreia do Sul. Índia decidiu, também falando ali de Península Coreana,
Uma notícia interessante, a Índia decidiu reabrir a sua embaixada lá na Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem muito poucas embaixadas, e a Índia tinha fechado a sua embaixada já há muitos anos e agora resolveu abrir novamente a embaixada. E num momento interessante, no momento que a Coreia do Norte está muito nas notícias em função da sua participação na guerra ao lado da Rússia contra a Ucrânia, e fica aquela questão de por que a Índia, nesse momento, resolveu reabrir a sua embaixada na Coreia do Norte. É importante nós lembrarmos que a Coreia do Norte tem como forte aliado, além da Rússia e da China, o Paquistão. O programa nuclear da Coreia do Norte foi concebido, digamos assim, quem ajudou a Coreia do Norte a ter arma nuclear foi o Paquistão. Então, o Paquistão é um grande inimigo da Índia. Então, interessante ver essa decisão e acompanharmos aí essa decisão do Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, de reabrir a embaixada indiana lá na Coreia do Norte. E falando de Índia e China, os dois países seguem entendimentos com relação àquela questão da fronteira lá no Himalaia. Vocês lembram aquele confronto que teve em 2020? Militares indianos e chineses morreram nesses confrontos e desde então a situação muito tensa ali, mas desde o encontro do Narendra Modi com o Xi Jinping lá na reunião dos BRICS na Rússia em outubro, que a situação entre os dois países está a ir uma tendência de melhora. Então é bastante interessante a gente acompanhar, são as dois países mais populosos do planeta. A China precisa da Índia como mercado consumidor dos seus produtos, ainda mais com a proximidade aí de um Trump falando aí de tarifar 100% os produtos chineses. Então a China precisa desesperadamente do mercado da Índia. E a Índia tem estendido aí a mão para a China. Então é interessante esse movimento do Narendra Modi de uma certa reaproximação com a China e algo também para ficarmos de olho em 2025. Aqui na nossa região, o evento mais importante do início de 2025 será a posse do presidente Maduro para o seu novo mandato. E aí fica aquela questão que eu já falei com vocês várias vezes: qual seria a postura do governo brasileiro em relação à posse do Maduro dia 10 de janeiro e qual será a reação de outros países em função dessa posse. Como que o Trump, a partir de 20 de janeiro, vai lidar com a Venezuela, vai cortar totalmente novamente, como ele fez no seu primeiro governo, que ele cortou totalmente a compra de petróleo venezuelano, proibindo a operação de empresas americanas de petróleo na Venezuela. Será que ele vai fazer isso? E fica também a questão do Edmundo Gonzalez. Será que realmente ele vai voltar da Espanha para a Venezuela, como ele disse que vai fazer? Aliás, o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado foram homenageados essa semana pelo Parlamento Europeu, sessão do Parlamento Europeu, homenageando o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado. Bastante interessante. E a Colômbia tentando negociar a libertação daqueles 6 venezuelanos que estão dentro da Embaixada da Argentina em Caracas. A Embaixada da Argentina em Caracas, desde agosto, ela está sob a guarda do Brasil e existem 6 venezuelanos da oposição venezuelana que estão exilados dentro da embaixada, que está cercada por tropas da Venezuela com ameaça de invasão a todo momento. Então, um estresse danado. E essa semana o governo da Colômbia entrou no jogo para tentar negociar com o governo da Venezuela que esses 6 venezuelanos possam deixar a embaixada e ir para a Colômbia. Vamos seguir acompanhando. E o último, estou de olho numa situação bastante interessante de um barco pesqueiro chinês que foi tomado por piratas da Somália na última semana de novembro, e os piratas somálios, veio a informação somente essa semana, estão cobrando $10 milhões para liberar o barco pesqueiro chinês, que tem 18 chineses a bordo. A China, só para informação de vocês, mantém há muitos anos um grupo-tarefa de 3 navios de guerra na região, 2 fragatas e um navio de apoio logístico, que usam a base naval que a China possui no Djibouti. Djibouti é aquele pequeno país ali no chifre da África. Do outro lado fica o Iêmen, ali bem no estreito de Bab el-Mandeb. Mas esse grupo de navios de guerra da China não foram suficientes para evitar que esse navio pesqueiro fosse apresado pelos piratas e levado lá para o litoral da Somália. Então, também é algo que estamos de olho para essa virada 2024-2025. E, como sempre, boa notícia, tenho 2 boas notícias para a indústria de defesa brasileira.
Eu sempre falo para vocês que um país forte tem que ter indústria de defesa forte, não adianta comprar material de outros países, tem que ter indústria de defesa fabricando aqui no Brasil, e as duas boas notícias nessa área que trago. A primeira delas é a venda de 12 aeronaves Super Tucano da Embraer para Portugal, já na configuração nova, a configuração OTAN, a configuração nova, é a primeira vez que a Embraer vende o Super Tucano nessa nova configuração para qualquer país da OTAN. É uma excelente notícia, e também a notícia de que os indianos retiraram o C-130 da competição do novo avião de transporte militar que eles estão querendo adquirir. E o nosso KC-390, nosso KC da Embraer, grande vedete ainda da Embraer atualmente, está no páreo. Então há uma grande possibilidade também da Embraer, além dessa venda do Super Tucano para Portugal, concretizar a venda para a Índia, que será, obviamente, muito mais importante em função dos valores envolvidos. Se Deus quiser, vai conseguir. E a outra excelente notícia, o lançamento do míssil superfície Mansup, um míssil de fabricação nacional, foi lançado de uma plataforma Astros, que é também fabricada no Brasil e operada, no caso, pelos fuzileiros navais, um teste que os nossos fuzileiros fizeram essa semana, lá na Restinga da Marambaia, aqui no Rio de Janeiro, um teste de muito sucesso, esse míssil tem um alcance de 70 quilômetros. Lógico que precisamos de mais, né? Vamos lembrar do que aconteceu com aquele cruzador russo, o Moskva, logo no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, em abril de 2022, o cruzador russo foi afundado por 2 mísseis lançados pelos ucranianos de terra. Então é muito importante o Brasil ter essa capacidade, espalhar plataformas Astros por vários portos brasileiros com míssil Mansup. Achei uma notícia excepcional e é com ela que eu fecho mais esse Conexão Gel 316, desejando a todos vocês um Feliz Natal em família, se possível, um 2025 com muita saúde, momentos felizes, cada um de nós fazendo a sua parte. Eu falo muito isso, né? Eu acho que nós temos uma tendência de reclamar de tudo, reclamar de governo, reclamar de políticos, etc. Não estou tirando a razão de nós reclamarmos, mas eu acho que é muito importante cada um de nós fazer o seu melhor. Isso já é grande coisa. Vamos tentar iniciar 2025 com um pensamento positivo, um pensamento de um Brasil melhor e de um mundo melhor. Muito obrigado pela confiança de vocês, o tempo que vocês despendem aí me escutando toda semana, para mim é motivo de muito orgulho, muita responsabilidade, muito orgulho, fico muito agradecido a vocês. Um excelente final de semana, um excelente final de ano, até o dia 3 de janeiro. Muito obrigado.